Pronto, beleza. Por aí já começa, viu? Então, nós vamos começar a discutir as gerações românticas no Brasil. Toda vez que nós falamos de gerações românticas, vamos discutir a geração romântica? Vamos. É muito comum, e isso na última aula eu fiz questão de citar para vocês, o seguinte: professor, falando de gerações, a prosa e a poesia, elas são tratadas da mesma maneira? Não, não são. Quando você fala de gerações, você está falando especificamente da poesia. Quando se fala da prosa, o termo que a gente usa são tipos de romances. Aí nós vamos analisar os tipos de romances e como eles decorrem, como eles se estruturam, como eles se organizam. Entenderam? Então, prosa tem sua estrutura e poesia tem a sua estrutura. São concomitantes. Poesia e prosa coexistiam. Enquanto a primeira geração estava produzindo, a prosa urbana, a prosa indianista também estava produzindo. Mas é comum, didaticamente, a gente dividi-las para ficar mais fácil entender, para ficar mais fácil perceber a diferença de um para o outro. Tá? Beleza? Primeira geração romântica. Na primeira geração romântica, eu mostrei para vocês na última aula esse cara aqui, ó. Nós começamos discutindo esse sujeito chamado Gonçalves Dias. Olha para o esqueminha que você tem no caderno que você verá exatamente essa cena. Eu te mostrei o que eram as três gerações. Na primeira geração eu falei do Gonçalves de Magalhães, que era o criador do movimento, mas não era o principal autor do movimento. Não era ele o autor mais destacável, mais valioso, mais importante. O autor mais importante, mais popular se chama Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Por que o Gonçalves Dias é tão popular? Porque ele tem uma linguagem mais fácil. Ele tem uma linguagem que fala mais próximo do ouvinte, do leitor comum. Muito diferente do Gonçalves de Magalhães, que tinha um rebuscamento bem maior. E outra, Gonçalves de Magalhães enfatizou apenas alguns poucos temas, direcionando o foco. O Gonçalves Dias foi um autor mais popular porque ele abrangeu variados focos. Ele conseguiu ir um pouco além na sua abordagem, na sua análise. Ele conseguiu produzir no leitor uma reflexão mais ampla sobre variadas matizes, sobre variados temas. Por exemplo, ele trabalhou com lirismo amoroso, ele trabalhou com indianismo, ele trabalhou com nacionalismo, são todos temas muito comuns para ele. E eu queria começar discutindo com vocês esse poeminha aqui, ó, que vocês conhecem bem, não conhecem? Então, já que vocês conhecem Canção do Exílio, nós vamos discutir Canção do Exílio. Nós vamos analisar Canção do Exílio. Você está com esse material aí em mãos? Você imprimiu essa nossa aula aqui, que eu mandei em PDF? Ou alguma das nossas listas, que eu mandei uma lista de teoria e uma lista de exercícios? Esse poema você tem tanto na lista de exercícios, quanto na lista de teoria, quanto nessa aula em PDF. Você pode usar qualquer um desses recursos que você quiser. Mas eu queria muito que você tivesse com o poema em mãos para a gente poder brincar com o texto, para a gente poder analisar o texto. Vamos tentar? Vamos lá? Eu sei que é um poema muito conhecido, mas ao mesmo tempo é um texto muito bom de se discutir, porque aqui a gente tem tudo o que precisa ter. A gente tem tudo o que precisa ver. Quer ver? Observem bem. Vamos lá, bora. Meninos, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontrei eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Beleza. Leitura feita. Quero que você fique muito atento à tela do computador,
ou que você fique muito atento ao material que você fez a impressão. Eu quero esse poema diante dos seus olhos, para que você entenda o que eu preciso te mostrar. Primeiro ponto importante em Canção do Exílio, que torna esse texto essencial para o romantismo brasileiro, que dialoga com o nosso hino nacional, que dialoga com símbolos nacionais. Ouça bem. Conta comigo quantas estrofes tem. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Beleza? Primeira estrofe, 4 versos. Segunda estrofe, 4 versos. Terceira estrofe, 4 versos. Quarta estrofe, 6 versos. Quinta estrofe, 6 versos. Diz um negócio, galera. Não seria muito mais simples, não seria muito mais fácil fazer o seguinte: pegar 2 versos daqui, ó, acompanha a setinha, juntar com 2 versos daqui, pegar os 2 últimos da quarta estrofe, juntar com os 2 últimos da quinta estrofe, com os 2 primeiros da quinta estrofe. Se eu fizesse isso, eu teria uma estrofe com 4, 2 com 4, 3 com 4, 4 com 4, 5 com 4 e 6 com 4. Eu teria 6 estrofes de 4 versos. Não seria muito mais inteligente colocar todas as estrofes com o mesmo número de versos? Não era isso uma das regras que era utilizada, inclusive? Aí é que está o detalhe que eu te expliquei bastante na última e na penúltima aula. Quando nós falamos sobre romantismo, a primeira grande característica do movimento, a primeira enorme característica do movimento se chama liberdade de expressão. Liberdade de expressão. É isso que marca o universo do homem burguês. Uai, pessoa, quer dizer que ele não segue regras? Não, ele segue. Ele gosta de seguir regras. Vocês vão ver que, olha só, minha terra tem palmeiras. Olhar para meus dedinhos aí. Minha terra tem palmeiras. 7 sílabas poéticas. Onde canto sabiá. 7 sílabas poéticas. Ele mantém a métrica poética perfeita. Todos os versos são redondilho maior. Todos os versos são com 7 sílabas poéticas. Mas a estrutura das estrofes, ele quebra com elas. E ele quebra de um jeito massa, porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo para o leitor o seguinte: eu poderia ter feito 6 estrofes de 4 versos? Sim, eu poderia. Eu fiz 6 estrofes de 4 versos? Não. As 2 últimas eu quebrei com a ideia da quantidade exata e coloquei 6 versos por uma questão simples. Eu queria provar que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Entenderam a liberdade de expressão? Isso é essencial para o homem romântico. Transpor os padrões, expor o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto. Eu. Individualismo, subjetivismo. Liberdade de expressão do sujeito. Eles amam fazer isso o tempo todo. Simples assim. Agora vamos começar o poema. Isso aqui é só estrutura, gente. Espero que você já tenha rabiscado muita coisa aí. Olha o poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Eu sei que você quer falar a musiquinha da matemática lá, mas não vai não, viu? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra, minha... Terra de quem? Terra dele, certo? Minha terra, minha. A minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Se eu estou valorizando a minha terra, qual é o nome disso? Se eu estou valorizando a minha terra, o nome disso é bem óbvio, não é? Individualismo. Ele está se manifestando de forma individualista. Ele está priorizando suas emoções, seu sentimento. Minha terra. Então, faz um círculozinho no minha e anota aí. Individualismo. Minha terra tem palmeiras. A que terra ele está se referindo? Ao Brasil, ok? Tá, nós sabemos que é o Brasil. Minha terra tem palmeiras. Circula palmeiras.
Palmeiras é um símbolo de quê? De natureza. Então ele começa exaltando a individualidade, porque ele não está falando de qualquer terra, está falando da terra dele, e termina o verso falando de exaltação da natureza. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Galera, diz para mim, sabiá canta? Sabiá canta? Não, né? Lógico que não. Sabiá não canta, sabiá gorjeia. Se sabiá cantar, se sabiá sabe cantar, pede para ele cantar um sertanejão raiz aí para nós, vai. Tem jeito não, gente. Sabiá não canta. Isso daí é uma personificação ou prosopopeia. Eu estou criando uma atribuição de valores humanos a um ser que não é humano. Você sabe que a prosopopeia ou personificação muitas vezes é usado para atribuir não só as características, mas principalmente as emoções. Então, quando ele fala assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, se o sabiá canta, é porque ele está atribuindo seus sentimentos, suas emoções ao sabiá. Por isso, eu tenho aqui onde ele diz que o sabiá canta, uma enorme presença do subjetivismo, do sentimentalismo. Primeiro verso, individualismo, exaltação da natureza. Segundo verso, sentimentalismo, subjetivismo. E se eu sublinhar sabiá, sabiá também é um elemento da natureza, que se iguala à figura de quem? Que se iguala à figura das palmeiras. Então, palmeira e sabiá são dois elementos que caracterizam a exaltação da natureza. Tá vendo por que esse poema é tão celebrado no romantismo? Ele tem tudo que o romântico precisa. Tudo, tudo, tudo. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Tá vendo como ele sabia o nome correto? O canto do sabiá se chama gorjeio. Ele usou. Significa que no verso de cima, quando ele falou de canto, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Então faz um favor para mim. Circula aqui e lá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aqui é onde? Aqui é onde ele está. Onde ele está? Em Portugal. Lá é onde? Lá é o Brasil, onde ele gostaria de estar. Esse poema foi feito durante o período que ele estava estudando em Portugal. Ele estava estudando na região de Coimbra, um pouquinho abaixo, né? E aí, quando ele estava estudando por lá, quando ele estava fazendo o curso dele de Direito, infelizmente, por várias vezes, ele sentiu uma dor imensa por estar só, longe dos seus. E aí ele escreve o poema dizendo, olha, Portugal é bom, mas Portugal não é excepcional. Portugal é bom, mas o Brasil é muito melhor. Então, na primeira estrofe você tem, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Se eu estou aqui e gostaria de estar lá, o nome disso é o quê? Evasão, escapismo, fuga da sua realidade. Ele sai em um local, mas gostaria de estar em outro lugar. Gostaria de estar em um outro espaço. Então, olha quantas características nesse poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Eu tenho individualismo, exaltação da natureza, sentimentalismo, subjetivismo, escapismo ou fuga da realidade. Doido, né? Tudo isso numa estrofe só. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossas vidas mais amores. Olha que recurso mágico. Sim. Explica sobre a fuga da realidade, por favor. Explico, não entendi sim. Muito bem. Essa fuga é pelo fato de eu estar em um lugar e de querer estar em outro lugar. Você verá essa fuga ainda mais acentuada na segunda geração, que é a geração do Álvaro de Azevedo. Aqui, nós podemos chamar de escapismo, fuga ou evasão de espaço. O que seria a fuga, escapismo ou evasão? São sinônimos, tá? É quando eu estou em um local e gostaria de estar em outro. Ele está em Portugal e em Portugal ele não é feliz. Não significa que Portugal é ruim. Só significa que ali ele não é feliz. E como ele não é feliz naquele espaço, ele se projeta o espaço que ele se tornaria feliz. Onde que ele se tornaria feliz? No seu país, no Brasil. Por isso, ele tem a sensação, lembra daquela figura de linguagem que eu citei agora, do eufemismo, da personificação, quer dizer? Quando eu falei da personificação e falei do sabiá,
que eu disse que o sabiá absorve as emoções dele, por isso ele traduz assim. Quando ele diz que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, ele está afirmando que as aves de Portugal não cantam como as aves do Brasil. E por que as aves de Portugal não cantam como as aves do Brasil? Porque ele não consegue ouvi-las do mesmo jeito. Não significa que o passarinho de Portugal tem um sotaque da Europa. Óbvio que não. O passarinho vai cantar do mesmo jeito. Só que ele afirma que o canto dos pássaros lá não provocam nele o mesmo amor, o mesmo sentimento que se ele estivesse aqui ouvindo o canto dos pássaros. Entendeu? Então, assim, eu estar em um local e gostaria de estar em outro, e quereria estar em outro. Ele está em Portugal, mas gostaria de estar no Brasil. Por isso, a fuga, escapismo, evasão. São vários nomes para a mesma ideia. Beleza? Então tá, continuando. Sim, obrigada. De nada. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossas vidas mais amores. Como é que funciona isso? Aqui eu queria que vocês observassem a repetição do nosso. Nosso, nossa, nossas, nosso, nossas, nosso, nossa. Aqui em cima não era minha? Por que agora virou nós? Viu? Por que o individualismo agora virou coletividade? Porque de tanto exaltar a pátria, ele acredita que esse sentimento não é só dele. Esse sentimento deve ser de todos os brasileiros. Todos os que estão fora do Brasil e no Brasil sentem um amor imenso pelo nosso território. Então aqui a coletividade nos leva talvez à característica mais valiosa da primeira geração romântica. Qual? O nacionalismo. É um sentimento meu que agora eu quero tornar coletivo. A ideia de nação é isso. É algo comum a todos. Então, todo sentimento que antes ele carregava só, agora ele coletiviza, para que todos sintam a mesma percepção de beleza brasileira. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Tem mais, tem mais, tem mais, mais. Dando ênfase à ideia de quantidade, intensidade e valor. Nós temos mais céu, nós temos mais estrelas, nós temos mais várzeas, nós temos mais flores, nós temos mais bosques. 5 elementos ligados à natureza. Então, como que se define essa estrofe? É uma estrofe marcada pelo nacionalismo e pela exaltação da natureza. As duas características essenciais do movimento romântico primeira geração. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Lá onde? Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui ele repete os 2 últimos versos que ele já havia apresentado. Mas os 2 primeiros são novos. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Em cismar sozinho seria em estar sozinho, em caminhar sozinho, em ficar sozinho. Eu prefiro muito mais estar sozinho lá no Brasil que aqui em Portugal. Professor, eu posso dizer que isso daí seria um tipo de lusofobia, uma versão à cultura portuguesa? Não. Não tem como nós definirmos como uma versão à cultura portuguesa especificamente. Pelo contrário, apesar de ele não falar bem de Portugal, ele também não fala mal de Portugal. Ele só diz que as coisas daqui são melhores por uma questão óbvia. É o seu país. Minha terra tem primores que tais não encontrei cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontrei lá. Olha o famoso cai lá do poema Canção do Exílio, viu? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Tudo de lá é melhor que o de cá, porque lá habita todos que são brasileiros como eu. E cá habitam os portugueses que não sou eu. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou de lá. Viu que massa? Não permita Deus que eu morra. Olha o caráter de religiosidade. Circula Deus e anota aí, religiosidade. O que é muito latente no romantismo. Vocês se lembram? Já discutimos isso. Isso aqui é muito forte no romantismo. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste a palmeira onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra longe da minha terra, que eu não tenha essa terra tão bela como referência diante dos meus olhos. Você sabe por que do nome Canção do Exílio, né?
não é um exílio militar, não é um exílio diplomático, não é um exílio. Não é exílio político, não. O exílio a que ele se refere é o pior de todos, porque é um tipo de autoexílio. Ele estava lá estudando, não estava? Ele podia voltar para o Brasil, não podia? Só que ele deveria voltar para o Brasil, sim ou não? Não. Ele não deveria voltar para o Brasil. Ele sabia que deveria continuar estudando, por mais que a saudade batesse forte. O pior exílio de todos é aquele que mantém a porta aberta. Esse é o pior de todos. Essa é a pior prisão de todas. Porque eu sei que eu posso ir embora, mas eu tenho consciência de que eu não devo ir embora. Muitos alunos aqui que estavam em Goiânia estudando, estavam aqui, né, num apartamento, indo para a escola e voltando para casa, sabem o que é isso. Morria de saudade de casa, da família. Sabia que podia ir embora a qualquer momento, mas não deveria ir embora, deveria continuar e lutar pelo seu sonho. Então, assim, esse é o exílio a que ele se refere. É um autoexílio. Então, pelo amor de Deus, se algum dia perguntarem se o exílio de Canção do Exílio é político, militar ou qualquer coisa do tipo, pelo amor de Deus, responda não. O exílio aqui é um exílio sentimental, um exílio pessoal e particular. Entenderam? Beleza? Tá claro isso? Mais um poeminha para vocês. Um poema indianista do Gonçalves Dias. Ô textinho bom esse daqui, né? Nossa, cara, é incrível como essa primeira parte do romantismo ela é pesada, sabe? Ela é densa demais. Mas vamos lá. Vocês viram que eu estou fazendo devagarinho, poema por poema, para você aprender como analisa o texto. Para você ver no texto que é preciso ser visto, ok? Vamos lá. Poema indianista. Esse poema se chama Iucapirama, ou Ijuca Pirama. O que seria Iuca Pirama ou Ijuca Pirama? É o poema épico do Gonçalves Dias mais conhecido. Poema épico. O que é um poema épico? É aquele poema que exalta alguém ou alguma coisa em forma de versos. Esse poema exalta o índio chamado Ijuca Pirama. Ele tem 9 partes. Ele tem partes pra caramba. Ele é bem extenso mesmo. Só que, entre todas as partes de Ijuca Pirama, eu separei para vocês a parte 4. O que seria a parte 4? Esse poema é legal porque é o seguinte. Esse índio, ele era o último índio da sua tribo. Eles moravam no litoral e eles foram atacados pelos colonizadores. E aí, para poder sobreviver, fugiu ele levando o pai. Uai, você diz que ele é o último guerreiro dessa tribo? Guerreiro, ele é o último. O pai não é um guerreiro, o pai era cego, o pai era um feiticeiro, ele era um pajé. E por que ele quer salvar o pai? Não é só pelo simples fato de ser seu pai. Ele tem que salvar o pai porque o pai tem a cultura do seu povo. Então, levá-lo embora dali seria uma forma de valorizar a cultura do seu povo. É isso que ele vai fazer. Então, ele foge pela floresta, caminha dias e dias. Só que para eles chegarem até a tribo de uns aliados, eles teriam que passar pela tribo dos inimigos. E passar pela tribo dos inimigos seria muito perigoso. Era território dos inimigos, mas tinha que ser. E assim eles o fizeram. E eles foram. Depois de dias já cansados, com muita fome, ele virou para o pai e disse: pai, o senhor espera aqui um pouquinho que eu tenho que procurar alguma coisa para a gente comer. O pai já estava todo estrupiado, coitado, todo arranhado, machucado. Ele encosta o pai numa pedra, dá um pau na mão dele, qualquer barulho, ele afasta um animal, e ele sai para procurar comida. Só que quando ele saiu e se afastou um pouco, de repente ele se viu cercado pelos guerreiros inimigos. E aí ele pegou o tacape e lutou com os guerreiros inimigos. Ele derrubou vários, mas ele foi capturado. Como ele derrubou vários, sendo um homem só, eles chegaram à conclusão de que valeria muito a pena levá-lo para o sacrifício da antropofagia, comê-lo. Por que eles queriam comê-lo? Na cultura indígena, se eu como a carne do guerreiro, eu absorvo a força do guerreiro. Eu absorvo a intensidade do guerreiro. Era isso. Então, assim foi feito. Ele foi levado para a tribo. Na tribo, o corpo dele foi preparado para o ritual de sacrifício, o que era uma honra. Todo índio sonhava em morrer em um ritual de sacrifício, porque quando se come a carne do sujeito, absorve-se a força dele, a natureza dele, a essência dele. Então era uma maneira do guerreiro morto viver eternamente entre aqueles que o comeram. Era uma maneira super digna de morrer. Todo mundo sonhava em morrer assim, como um herói, como um valente guerreiro. E ele foi levado.
Ele é levado para lá, ele é preparado, o corpo dele é todo ungido, e quando o corpo dele é todo ungido e preparado, na hora do sacrifício é dado ao sujeito o direito de se apresentar, de dizer quem ele é, contar as suas histórias para serem eternizadas. E aí ele conta as suas histórias. Só que no meio das suas histórias ele canta isso daqui, ó. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiro descendo não de descer, de descender. Da tribo Tupir, da tribo pujante que agora anderrante por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, paguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos e fortes escravos, enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro também sem morrer. E aí o guerreiro faz uma coisa que não era comum de guerreiro fazer. Ele chora e pede para que os inimigos o libertem, para que ele possa salvar o seu pai. O chefe da tribo não sabe o que fazer, porque nenhum guerreiro nunca pediu para ser libertado. Isso era desonroso. Era preferível à morte que a desonra. Ele olha para todo mundo e não sabe o que fazer. E ele diz assim, então tá bom, libertem ele. Aí ele é liberto, ele diz, olha, obrigado, eu vou salvar o meu pai, depois eu volto para o Rio de Morte. Quando eu salvar o meu pai, eu volto e vocês podem me comer vivo. E eles falam, não, nós não vamos te comer mais não, você é um fraco. Ah, mas é que, não, vai embora, você é um fraco. E ele vai, porque ele tem que salvar o pai. Quando ele encontra o pai pergunta por que ele demorou, eles conversam, o pai coloca a mão nas costas dele para poder caminhar e sente a tinta e passa a mão no corpo. Óbvio que o pai conhecia aquele ritual, o ritual de morte. E aí na hora o pai pergunta, ué, mas você foi preso? E aí, como você se libertou? Você matou todo mundo? E ele então de cabeça baixa diz, não, pai, eu pedi clemência. O pai chora e diz que preferiria ver seu filho morto que ver seu filho pedindo perdão para o inimigo. Naquele instante, para o pai, o filho morreu, porque o filho deixou de ser um herói, deixou de ser um valente guerreiro. Eu sei que você está ouvindo isso do outro lado e pensando assim, poxa, mas que idiotice, que burrice. O cara abriu mão da honra para salvar o pai e o pai disse que ele não é mais filho dele. É porque na cultura indígena a honra vale mais que a vida. A honra vale muito mais que a vida. Esse é o grande diferencial. Por isso, quando ele vai lá, quando ele fala isso para o pai vira para ele e fala, meu filho, então é o seguinte, me diz onde é que é essa tribo. Ah, é no rumo do sol nascente. Então vamos lá agora. E eles vão. Quando eles chegam na tribo, o pai diz, eu trouxe meu filho para ser devorado, para ser morto no ritual antropofágico. O pai trouxe o filho para ser morto no ritual antropofágico. E aí o chefe da tribo diz, não, nós não vamos comer a carne dele não, porque ele é um fraco. Sinto muito, mas ele é um covarde. O pai abaixa a cabeça, começa a chorar e caminha sem direção, porque ele é cego. Quando o filho vê aquilo, ele passa a mão no tacape e vai em cima dos guerreiros inimigos. E dá tacapada para tudo quanto é lado, derruba um monte. Quando finalmente o chefe da tribo diz, para. Ele para ofegante. E então o chefe da tribo diz, não, você prova ter muita coragem, honrar o seu pai e ser digno do ritual de morte. Aí o filho vai correndo até o pai, abraça, os dois choram juntos e ele diz, tá vendo, pai? Eu sou digno da morte honrosa. Cara, isso tudo para ser morto tem lógica. Como a cultura é diferente, né? Isso tudo para ser digno de morrer. Olha que loucura! E aí ele pode finalmente ser devorado. Aí ele pode finalmente ser comido. E é o que vai acontecer. E aí, só que não mostra a cena dele sendo devorado, é óbvio, né? O que vai mostrar? Vai mostrar os dois abraçados, chorando, e o pai realizado, porque o filho é sim um valente guerreiro. Aí a próxima cena já é de anos depois, alguém contando a história dele. E o tempo todo ele repete: meninos eu vi, meninos eu vi, meninos eu vi, para provar que a história foi verídica, que um dia um índio lutou para merecer a morte. Agora, quer ver o que o Gonçalves Dias fez nesse poema, que é muito legal? Lembra na hora que ele pede clemência para salvar o pai? Nessa hora ele deixa de ser um herói aos olhos dos índios, certo? Mas todo branco que ouve a história pensa: que absurdo! É óbvio que ele é um herói, ele está sacrificando a honra para salvar o pai.
Viu que interessante? Entendeu? Ele está criando o herói aos olhos do branco. E aí, no final, quando ele volta lá e salva a sua honra, aí ele se torna um herói aos olhos dos índios. Então, o que o poema épico acaba nos concebendo no final? Quando a gente chega no final do poema, a conclusão nossa é: ele é um herói aos olhos dos índios e um herói aos olhos do branco. O que o Gonçalves Dias fez? Criou a figura do herói nacional. Um herói para todos, o indígena, que luta em nome de uma causa nobre, de uma causa muito maior. Que massa, não é? Isso é o indianismo, isso é a construção do herói nacional. Para a gente terminar, eu quero que vocês vejam essa poesia lírico-amorosa. Fizemos um poema nacionalista, fizemos um poema indianista e agora um poema amoroso. Na próxima aula a gente faz segunda e terceira gerações, beleza? Lembra do que eu te falei? A gente não tem pressa, a gente vai fazer bem feito todo o nosso conteúdo, para não ficar dúvida nenhuma para trás. Ainda mais agora que nós ganhamos um tempinho a mais, graças a Deus, amém, com o adiamento do Enem. Então a gente vai ter mais tempo para aprofundar como nós estamos fazendo. Exemplo de poesia lírico-amorosa. Olha que coisa linda, gente. Olha que poema lindo. Como se ama o silêncio, a luz, o aroma, o orvalho numa flor, nos céus a estrela, no largo mar a sombra de uma vela, que lá na extrema do horizonte assoma. Como se ama o clarão da branca lua, da noite na nudez, os sons da flauta, as canções saudosíssimas do nauta. Viu as hipérboles? Isso é fundamental para potencializar as emoções. Quando em mole vai e vem a nau flutua. Como se ama das aves o gemido, da noite as sombras e do dia as cores. Um céu com luzes, um jardim com flores, um canto quase sem lágrimas sumidos. Como se ama o calor e a luz querida, a harmonia, o frescor, os sons dos céus, silêncio e cores e perfume e vida, os pais e a pátria, a virtude e a Deus. Viu? Nacionalismo, exaltação da natureza, religiosidade, viu? Tudo isso presente. Agora, presta atenção nesse trecho. Assim eu te amo. Rensga. Assim, mais do que podem dizer-te os lábios meus, mais do que vale cantar a voz do trovador cansada, o que é belo, o que é justo, santo e grande, amo em ti, por tudo quanto sofro, por quanto já sofri, por quanto ainda me resta de sofrer, por tudo eu te amo. Bonitinho, não é? Ele exalta a natureza, ele exalta a beleza, ele exalta a luz, ele exalta o dia, ele exalta a vida, para dizer no final que o quê? Tudo que ele exalta por um único motivo. Todas essas coisas exaltadas só possuem valor quando indiscutivelmente minha referência é quem? Quando indiscutivelmente minha referência é você. Você é o meu maior referencial de amor. Você está vendo o tanto que a poesia lírico-amorosa é apaixonada, o tanto que a poesia lírico-amorosa é intensa. Você viu as metáforas? Você viu ali, ó, as hipérboles? Você viu ali a descrição, a exposição das emoções? Tudo isso é Gonçalves Dias. Tudo isso é primeira geração romântica. É muito legal analisar isso daí. Esse é o grande referencial, esse é o grande modelo do pensamento romântico da primeira geração.